Bom dia, meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu te convido a participar conosco desta aula da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos, nesta manhã, estudarmos a 16ª lição da classe Alfa e Ômega. Eu te convido a participar conosco. Depois de 15 lições, nós estamos concluindo a lição de número 16, que faz parte da série de lições que estamos estudando sobre santidade. Então, nesta oportunidade, eu quero com você estudarmos e concluir mais esta lição. Então, eu te convido abaixar a tua cabeça e fazermos uma oração, pedimos a direção do Senhor para o estudo da palavra, para esse tempo que vamos estar juntos aqui. Baixa a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Vamos pedir que o Espírito Santo nos conduza, nos dê da sua orientação, pois estamos estudando a palavra do Senhor. E para isso precisamos que Ele nos oriente, que Ele nos conduza, que Ele nos faça compreender as verdades eternas de Deus que vamos estudar nesta oportunidade. Vamos orar ao Senhor. Senhor, te damos graças porque o Senhor é bom. Te damos graças porque estamos concluindo hoje a 16ª lição, depois de 15 lições, 15 oportunidades, que o Senhor nos permitiu estarmos juntos estudando a tua palavra. Senhor, abençoe meu irmão, abençoe a minha irmã, abençoe esta pessoa que está conosco participando do estudo da palavra de Deus. Todos vocês que estão conosco assistindo esta aula, sejam abençoados em o nome de Cristo Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta aula é o batismo com fogo, avivamento. Este é o título, este é o título da nossa lição e eu quero fazer uma breve recapitulação. Hoje a lição é um pouco extensa, eu tenho que correr um pouco e eu preciso fazer esta recapitulação, como tenho feito todas as vezes que vamos iniciar uma nova lição, mas eu tenho que tentar me policiar e ser um pouco mais rápido, porque senão nós não vamos concluir a nossa lição. Na semana passada, nós estudamos sobre o testemunho do Espírito. Não sei se você recorda, mas o texto bíblico era Romanos 8,16. E o texto que nós lemos naquela oportunidade, nos fala assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós estudamos a respeito disso e perguntamos o que significa ser filho de Deus. Porque, no geral, as pessoas no geral acreditam que todas elas são filhas ou filhos de Deus. Mas a própria Bíblia diz que os filhos ou as filhas de Deus são aqueles que já creram em Jesus como seu Senhor e Salvador, e essas pessoas agora se tornaram filhas e filhos de Deus, porque a fé assim nos capacitou, assim nos tornou. Diz a palavra no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, que a Bíblia diz que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então a Bíblia é muito clara quando ela nos diz que filho ou filha são aqueles que acreditaram em Jesus como Senhor e Salvador. Muito bem, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É o que diz a palavra do Senhor. Naquela oportunidade nós estudamos sobre o que é testemunho do Espírito, primeiro ponto. Segundo ponto, o nosso próprio testemunho, ou o nosso próprio Espírito.
E o terceiro ponto, a ordem, ela é importante. E nós, naquela oportunidade, tentamos explicar e trazer com clareza aos amados irmãos, aos queridos amigos, a todos aqueles que participam conosco, desta importância, né, desta compreensão de que o Espírito dá testemunho que nós somos filhos de Deus. Aleluia! Então, como eu já vos disse, a lição de hoje é o batismo com fogo, avivamento. E eu te convido a abrir a Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 11. Vamos repetir o texto bíblico, é o texto da nossa lição, né? Mateus, capítulo 3, versículo 11. Vejamos o que diz a palavra do Senhor. Nós vamos, o nosso versículo é a última parte. Eu quero ler com os irmãos o texto e depois nós vamos nos deter apenas na última parte. Então veja o versículo 11 do capítulo 3, que diz assim: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digna de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Estas são palavras de João Batista. E o versículo, a última parte, é o que nós queremos memorizar com você. Repita comigo: Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Diz a palavra do Senhor: Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Que o Senhor, nesta manhã, possa batizar com o Espírito Santo e com fogo a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O autor desta lição é o pastor Tomás Enns, ele que escreve esta lição, e eu quero ver com os irmãos, quero ver com vocês sobre o objetivo da lição que nós vamos estudar. Então, qual é o objetivo? É de incentivar o aluno e a sua igreja a buscarem mais a inteira santificação e a trazer o avivamento à igreja. Este é o propósito. Com este objetivo, com esse propósito que nós queremos alcançar, né, no final da lição, que você possa ter essa compreensão, né, da necessidade de buscarmos a inteira santificação e trazer o avivamento para a igreja de Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe nesta oportunidade. Então, iniciando a nossa lição, né, nós iremos contemplaremos, né, o que o fogo representa, segundo a Bíblia, e como o Espírito está ligado na aplicação da palavra para a nossa vida e para a nossa igreja. Veja, meus queridos irmãos, que a importância do Espírito Santo, que o Espírito Santo possa nos batizar e batizar com fogo. Batizar com fogo. Por quê? Porque quando isto acontecer, a minha vida, a sua vida, as nossas vidas sofrerão uma mudança radical, uma mudança completa. Não seremos mais as mesmas pessoas, não teremos certas atitudes, certos comportamentos que talvez ainda são vistos no nosso dia a dia, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de viver, como nos conduzimos. Depois dessa experiência, as coisas serão diferentes. Por que vos falo a respeito disso? Eu quero lhe trazer um breve exemplo, antes de nós entrarmos nos pontos que vamos
meditar durante a lição que vamos estudar. Vocês lembram que os apóstolos, durante o tempo que eles estiveram com Jesus, aquele tempo de ensino, de aprendizado, né? Aquele tempo que Jesus estava ensinando, corrigindo, demonstrando, aqueles homens estavam vendo os sinais, os milagres, as coisas que Jesus estava realizando. Mas durante o ministério, né, e o tempo que Jesus estava com eles, podemos ver que, a exemplo, né, Jesus, antes de ser crucificado, quando ele estava no Getsemane, pegaram ele, levaram ele para a casa das autoridades religiosas, Pedro acompanhava Jesus e naquela oportunidade, por 3 vezes, Pedro nega Jesus. Pedro se acovardou, Pedro ficou, podemos dizer que ficou irreconhecível. Nós temos exemplo de Tomé, que não acreditou que Jesus tinha ressuscitado. Mas a Bíblia diz que quando esses homens, né, lá em Atos dos Apóstolos, que eles foram batizados com o Espírito Santo, quando aconteceu o batismo, nós não vimos mais um Pedro acovardado, nós não vimos mais um Tomé negando a Jesus. Houve uma mudança no comportamento, na conduta dessas pessoas. A Bíblia diz que Pedro pregava com ousadia, Pedro tinha intrepidez, tinha ousadia, não sentia mais o medo ou aquela sensação, né, ou aquele sentimento que foi demonstrado quando perguntado lá por aquela mulher ou por aquele homem, quando estava lá na fogueira. Pedro diz: não conheço, não sei quem é. Esse homem tinha sido transformado. Então, a importância do fogo, do batismo com o Espírito Santo. E o primeiro ponto que nós queremos ver no estudo é exatamente isso. O primeiro ponto é fogo. É o fogo. Mateus capítulo 3, versículo 11, nós já lemos há pouco o texto, né? Que o texto diz: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, diz a palavra do Senhor. E é importante ver tudo isso porque, meus irmãos, tem uma coisa que parece, deixa-me compartilhar com você. Talvez você até não vai concordar muito comigo, nem com o autor dessa lição, porque Deus criou espíritos inflamáveis. Você pode entender isso? Em nós. Somos espiritualmente, podemos dizer, um combustível. Nossa natureza foi criada para ser posta em chamas pelo Espírito. E aqui eu falo o Espírito Santo de Deus. Somos espiritualmente mais abençoados, mais vitoriosos, mais úteis quando incendiados pelo fogo de Deus. Se o homem não passar por essa experiência, não passar por esse batismo do Espírito Santo e com fogo, essa pessoa será um homem comum, ou talvez será uma pessoa que já creu em Jesus como Salvador, está lá na igreja congregando, mas ele é apenas uma pessoa que, na sua maneira de servir, de andar na presença do Senhor, na maneira de anunciar a palavra, de pregar, de viver, não vai ter muita expressão. Uma expressão que denota, né, de um homem transformado, uma mulher transformada, cheio do Espírito, da presença de Deus. Somos mais semelhantes a Deus quando brilhamos com a chama santa, a chama do Espírito Santo. Este homem, esta mulher, quando a Bíblia diz que nós somos luz, ele vai de fato brilhar, vai resplandecer. As pessoas vão ver neste homem, nesta mulher, uma pessoa completamente transformada.
O fogo de Deus dá uma atração inesquecível para a personalidade do mensageiro de Deus e para o conteúdo de sua mensagem. Ele transmite com autoridade sagrada que não pode ser posta a perder pelos esforços humanos. Olha, quem anuncia a palavra, quem prega a palavra, deve pregar com autoridade e poder, cheio do Espírito Santo, com o fogo do Espírito, para que as pessoas que vão ouvir a mensagem do Senhor sejam tocados e transformados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito, irmão, sela de tal maneira com a marca de Deus que outros não podem ignorá-la. Ele dá uma autenticidade santa e assegura a integridade. Olha, tem uma coisa muito importante aqui para nós compreendermos nisso que nós estamos compartilhando, estudando junto. Nenhuma alternativa, além do Espírito Santo, está à disposição do líder cristão. Você é um líder, você é um pastor, você é um professor, você é um diácono, você lidera alguma área, né? Como presidente da sociedade feminina, da sociedade de homens, de jovens. Você não tem nenhuma alternativa que não seja liderar, conduzir com autoridade e poder que não seja pelo Espírito Santo de Deus. Não pode ser de outra maneira. E eu quero compartilhar aqui com você alguns exemplos de homens que estão registrados na história, né, na história cristã, desses homens que, por conta da experiência que eles tiveram com o Espírito Santo, o seu ministério, a vida dessas pessoas, a dedicação, hoje estão registrados na história como pessoas que, pelo poder de Deus, pelo fogo do Espírito Santo na vida deles, esses homens fizeram grandes coisas para Deus. Por exemplo, quero compartilhar sobre o Dr. George W. Peter. O que ele diz? Ele diz o seguinte: Deus, a igreja e o mundo estão procurando homens com o coração em chamas. Tanto Deus como a igreja. Corações cheios de amor de Deus, cheios de compaixão pelos males da igreja e do mundo, cheios de paixão pela a glória de Deus, pelo evangelho de Jesus Cristo e pela salvação dos perdidos. Tanto Deus como a igreja estão procurando esse tipo de pessoas. E ele acrescenta: a resposta de Deus a um mundo de diferença materialista, frieza e zombaria é dada por meio do coração cristão, incendiados nos púlpitos, nos bancos, nas escolas dominicais, nos institutos bíblicos, nas faculdades, nos seminários cristãos. Ele está dizendo, queridos irmãos, que há a necessidade desse tipo de pessoas. Se falta no líder um coração ardente, poucos dentre o seu povo serão conhecidos por seus corações em chamas. E eles trarão pouco impacto sobre o mundo que os rodeia. Nossas comunidades não são impressionadas muito com os nossos programas e múltiplas atividades. É preciso mais que uma igreja ativa e uma igreja amável, ou mesmo uma igreja evangélica. Para trazer o impacto de Cristo numa comunidade, é necessário uma igreja inflamada, guiada por seus líderes em chama. George Peter, ele diz que as nossas igrejas, os nossos púlpitos, os institutos bíblicos, os seminários, as escolas bíblicas dominicais,
está faltando esse tipo de pessoas que tem um coração ardente pela chama do Espírito Santo, que seja uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, que seja uma pessoa, como o texto bíblico, né, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Que essa pessoa que tenha sido batizado possa fazer a diferença, e a comunidade, né, onde a igreja está estabelecida, essa comunidade vai ser tocada e vai chegar para ouvir a mensagem do Senhor. Ainda mais, queremos ver o exemplo de outro homem, Francis Dixon. Ele diz o seguinte: o poder da sua pregação e a influência moral dos membros de sua igreja eram tão grandes que o chefe de polícia local expressou publicamente a sua gratidão pela maneira como a cidade inteira foi purificada, pela influência de homens e mulheres que haviam sido incendiados com o amor de Deus. Olha, Francis Dixon, ele diz que estas pessoas, desde do seu pastor, da sua liderança, que foram cheios do Espírito Santo do Senhor, influenciou a comunidade onde eles viviam, o bairro, a cidade onde eles viviam, a tal ponto que o chefe de polícia estava dando testemunho publicamente que houve uma mudança, uma transformação na vida dessas pessoas. Isso se deu pela ação do Espírito Santo. Nós estamos falando nesta noite, né, a nossa lição, o batismo com fogo, avivamento. Para acontecer um avivamento na comunidade, na igreja, tem que começar primeiro nos nossos corações, nas nossas vidas. Eu tenho que ser batizado com o Espírito Santo e com fogo, assim como você. Senão não vai ter um avivamento, não vai acontecer um avivamento na comunidade. Se você ainda não foi batizado, se ainda você não passou por essa experiência, talvez por isso as pessoas continuam olhando em você a mesma pessoa de antes, com o mesmo comportamento, com as mesmas atitudes. Por isso o avivamento não chegou na sua comunidade, não chegou ainda na congregação onde você faz parte. Tem uma coisa aqui importante a comentar, a pontuar com todos vocês. A manifestação do Espírito Santo em nossas vidas, se esta manifestação ela for verdadeira, vai transformar, queridos irmãos, os bairros, as cidades, o mundo, em qualquer lugar onde nós vamos estar. Por isso eu estava vos falando, né? Se não tem a manifestação do Espírito Santo. John Wesley, o evangelista, né, do coração em chamas, como assim ele era também conhecido, certa vez ele foi inquirido por um colega de ministério, né, e este o perguntou como é que ele fazia para atrair tantas pessoas, conquistar a audiência de tantas pessoas. E o Wesley respondeu da seguinte maneira: se o ministro queimar, outros aparecerão para ver o fogo. Sabe, meus queridos irmãos, lendo esta frase de John Wesley, tenho pensado sobre isso. Isso tem falado ao meu coração, como pastor, como pregador, como professor. Se o ministro queimar, outros aparecerão para ver o fogo. Olha, você que é pastor, você que é professor, você que é um líder, se queimar, outros virão para ver o fogo. É interessante o que John Wesley fala a respeito disso.
Há um século atrás, um outro, podemos chamar de pai da igreja, né? 100 anos atrás, ele escreveu o seguinte: acima de todos os outros desejos, queremos nesta era o fogo. Mas que fogo é esse? Fogo santo de Deus, queimando no coração dos homens, estimulando o seu cérebro, impulsionando as suas emoções, penetrando em suas línguas, brilhando em suas fisionomias, vibrando em suas ações, expandindo o seu poder intelectual e fundindo todo o seu conhecimento. Lógica e retórica em um riacho flamejante. Este herói da fé, o pai da fé, dos nossos tempos, né? 100 anos atrás, não está tão distante, ele fala a respeito da necessidade de sermos queimados pelo fogo de Deus, pelo fogo santo de Deus. Ele diz mais: permita que este batismo desça e que milhares de nós, que até hoje não passamos de ministros comuns ou fracos, que poderiam facilmente desaparecer da memória da humanidade, nos tornaremos então poderosos. E ele, esta declaração, é uma declaração que devemos meditar sobre isso. Permita que desça o fogo do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Como ministros de Deus, como pregadores da palavra do Senhor, também como crentes em Jesus Cristo, como membro da igreja na qual você faz parte, e que você tem alguma liderança ali na congregação, como professor, como líder de algum departamento, como diácono, como membro da liderança da igreja, que poderia facilmente desaparecer da memória da humanidade. Aí uma pergunta muito pertinente para todos nós é: que fogo é este? O texto de Mateus 3,11, né, que João Batista diz: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Que fogo é esse? Qual é esse fogo? É o próprio Espírito Santo, meus irmãos. É o próprio Espírito Santo. Considere este fogo como um zelo ou paixão para Deus, que leva o nosso coração para o fogo de Deus. Considere isso. Ser batizado com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo nos leva a perder a timidez, nos leva a perder a vergonha, nos leva a ter ousadia, nos leva a ter coragem, a nos sentir atraídos a levar a mensagem de Cristo Jesus para outras pessoas. O fogo do Espírito Santo nas nossas vidas. Como nós já temos visto, né? Nós vamos com o batismo do Espírito Santo, a inteira santificação. Nós estamos agora num processo, né, onde o pecado já não tem mais força nas nossas vidas, já não prevalece. Agora o nosso desejo é anunciar o Evangelho, é pregar o Evangelho, estar cheio do Espírito Santo, para que haja um avivamento na igreja, na congregação onde nós fazemos parte. É importante isso. Vamos para o segundo ponto. O primeiro ponto era o fogo. O segundo ponto, Espírito revestido do poder. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 4, versículo 31. Atos 4, 31.
Nós queremos examinar esse texto de Atos capítulo 4, até porque esse texto é o texto que nós estamos usando como base, né, para o nosso estudo, embora que o versículo 31 é o versículo que nós queremos usar neste momento. Atos 4:31. Veja o que diz a sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: tendo ele orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Aqui está falando da comunidade cristã, como estas pessoas que depois do Pentecoste tiveram a experiência com o Espírito Santo, como estas pessoas agora estavam vivendo na presença do Senhor. A Bíblia diz que tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Olha a manifestação que aquelas pessoas presenciaram ali naquele lugar. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Meus amados irmãos, o reino de Deus jamais indica uma ação empreendida por homens ou o reino estabelecido por eles. A pregação, a obra do Senhor, ou seja, esta a ação empreendida, não pode, não deve ser feito pelo homem. O homem no seu estado natural. É uma ação de Deus, é uma ação de Deus, vinda de Deus sobre as nossas vidas. Por isso a necessidade e a importância do batismo com o Espírito Santo. E João Batista diz: e com fogo, dizendo que por conta dessa experiência vai ter ousadia, vai ter intrepidez, vai ter, por parte daqueles que vão anunciar a palavra do Senhor, essas pessoas farão com coragem, com determinação. E ainda, o reino é um ato divino e não uma realização humana, nem sequer um empreendimento de cristãos dedicados. Por mais que sejamos esforçados, dedicados, que queiramos fazer muita coisa, se não tivermos o Espírito Santo, não vai frutificar, não vai ter o resultado necessário, a abrangência, o alcance que se faz necessário na obra do Senhor, na pregação do Evangelho. Quando esses homens foram batizados com o Espírito Santo, ora, meus irmãos, aí já não tinha mais os sacerdotes, o sumo sacerdote, as autoridades, que seja romanas ou de Israel. Pedro e João já não tinham medo, eles tinham coragem, tinham ousadia, pregavam a palavra do Senhor. Queremos olhar aqui alguns pontos importantes, né, nesse ponto de número 2. O Espírito revestido do poder. O poder do reino opera nos representantes e através dos representantes de Deus. O poder de Deus opera nos representantes e através dos representantes de Deus. Pense sobre isso. Mas o poder não é um poder deles, não é um poder do homem, não é um poder meu. É o poder de Deus. Cristo dá aos seus a chave do reino, que serão usadas para ligar e desligar através da oração e obediência. A palavra em Mateus 16:19 diz: o que forem ligados aqui na terra, será ligados lá nos céus. O que for desligado aqui, será desligado lá, diz a palavra do Senhor. Mas o poder da chave possui o poder de Deus e só para ser usado
mediante a orientação e capacitação do Espírito. É através do poder de Deus, é a ação de Deus nos representantes e através dos representantes de Deus. Pense a respeito disso. Até que ponto é importante para você possuir o poder de Cristo? Você quer possuir o poder de Cristo para você como um troféu, como uma conquista pessoal? É para isso que você quer o poder de Deus? Para ter algumas manifestações e demonstrar para terceiros que você é uma pessoa cheia do poder de Deus, que tem o Espírito Santo de Deus, com essa finalidade, com esse propósito? O poder de Deus, irmãos, mais e mais, é para anunciar, para pregar a palavra do Senhor. Quando você experimenta o poder de Deus, quando você sente o poder do Senhor na sua vida, isso vai te capacitar para levar as boas novas de salvação, como o ponto que nós estamos vendo aqui, né? Através dos representantes de Deus, você com poder, e através de você, Deus vai fazer grande coisa, como o Senhor falou aos seus discípulos, quando disse para eles: olha, vocês vão fazer coisas maiores que eu faço. E quando os discípulos foram lá na comissão dos 70, eles voltaram lá dizendo: olha, os espíritos se submetem, olha, sinais e prodígios foram realizados. O Senhor disse que isso haveria de acontecer. Mas o poder, meus irmãos, esse poder não é essa questão das manifestações. Alguém foi batizado e ficou cheio do Espírito Santo, como nos nossos dias nós temos visto muitos movimentos, muitas igrejas, muitas pessoas que diz que vai dar unção para outra pessoa. Tem a unção do cajado, tem a unção de Gileade, tem a unção disso, a unção daquilo, e as pessoas, quando segundo é mostrado ou demonstrado, existe vídeo aí no YouTube, essas pessoas ficam acontece aquela manifestação e começam a cair e ter vários sinais. Mas, meus irmãos, a palavra diz que o poder de Deus vem para pregar a mensagem, a salvação de Cristo Jesus, porque o propósito do Senhor foi buscar e salvar os perdidos. E a igreja, quando experimenta o avivamento, não é para que seja uma igreja reconhecida como uma igreja de barulho, uma igreja onde os irmãos caem lá na frente, onde o pastor com o seu paletó, quando joga, as pessoas vão cair na igreja. Não, essas pessoas vão demonstrar para o mundo o amor que elas têm para com os perdidos, o amor para com o próximo. Vai haver uma mudança naquela comunidade, naquele bairro, naquela cidade, onde as pessoas vão para Cristo, onde as pessoas vão deixar os seus vícios, as drogas, a prostituição, o alcoolismo, onde as delegacias já não vão ter mais os presos, porque os presos já não vão mais ser encarcerados, porque esses homens foram transformados, foram libertos pelo poder de Deus, e agora vão estar na igreja adorando, glorificando o nome do Senhor e levando a mensagem de salvação para outras pessoas. É isso que a palavra nos fala, dessa mudança, dessa transformação. Eu quero compartilhar com você agora sobre a experiência de John Wesley, não toda a experiência, porque quando esse homem experimentou esse poder na vida dele, o Senhor, através de Wesley, fez grandes coisas. Muito bem, e aqui nós há pouco mencionei o Wesley como o evangelista do coração em chamas. Eu quero agora mencionar o evangelista com o coração ardente, porque a Bíblia diz, aliás a história, melhor dizendo, desculpe, a história nos diz que o coração de Wesley foi estranhamente aquentado pelo Espírito Santo. Muito bem, quero falar um pouco sobre a vida de John Wesley. John Wesley, a história fala que a sua conversão, ainda ele nasce no lar onde seu pai era pastor,
A família de Wesley fazia parte da igreja anglicana, e ele cresce naquele ambiente onde o seu pai e a sua mãe chamava-se Susana Wesley, desde cedo ensinava a palavra, ensinava as questões, né, importantes e necessárias que os pais devem ensinar aos seus filhos. Tem um episódio que diz que quando Wesley tinha 5 anos, a casa dos seus pais foi incendiada e eram muitos filhos. Quando o seu pai Samuel começou a tirar os filhos, né, todos os filhos dali daquela casa, com mais os vizinhos, algumas outras pessoas, haviam esquecido de João. E quando olharam, João Wesley estava na parte de cima, e eles, quando conseguiram resgatar, já a casa estava praticamente toda tomada de fogo. E a sua mãe diz que fez uma declaração que ele era um tição tirado da fogueira. Então Wesley já tinha uma relação com fogo, né? Desde a sua infância ele já tinha uma relação com fogo. Mas na primeira infância, né, desde a sua meninice, a sua juventude, ele que foi ensinado, educado, né, num sistema muito metódico, ali com a sua mãe em especial, que cuidava dessa parte da educação, da formação dos seus filhos. Ele já quando estava na faculdade, né, não como aluno, mas já como professor, o seu irmão ali estava, Carlos, e ele fizeram parte de uma reunião num grupo chamado Clube Santos, né? Mas toda essa experiência, mesmo depois que ele se tornou missionário e foi para a América, a história diz que Wesley não tinha certeza da salvação, não tinha passado por essa experiência de ser salvo e também de ser batizado com o Espírito Santo. Não era completo se faltava nele a certeza da salvação. Mas a história nos diz, queridos, que depois de 2 anos que o Wesley foi para a América, esteve na América, ele retorna para a Inglaterra, muito frustrado, triste, decepcionado, porque o tempo que ele passou, ele não alcançou os objetivos que ele tinha, porque ele foi para a América para pregar para os nativos ali daquele novo país. E a história nos diz que ele retorna para a Inglaterra. E no dia 24 de maio de 1738, ele já era ministro, já era um pastor, mas embora sendo, né, extremamente dedicado ao Senhor, como vos disse, não tinha certeza da salvação. Mas a história nos diz que naquela reunião que Wesley ali participava, aquele que conduzia a reunião, ele leu um comentário de Romano, né? A gente fala num prólogo de Romano, né? Que era de Martinho Lutero. Martinho Lutero era o autor. E quando ele ouve aquela leitura, ele sentiu o coração dele estranhamente aquentado pelo Espírito Santo. E ele teve ali a certeza, a convicção de salvação. Ele, naquela experiência, depois daquela reunião, Wesley não seria mais o mesmo homem. E Wesley mesmo, ele conta, né, no seu diário, melhor dizendo, ele conta esta experiência. Mas tem uma coisa aqui que eu quero falar, um pouco o resumo da história dele. Durante 53 anos de ministério incansável, Wesley próprio se declarava como um homem de um só livro. Ele não tinha o livro, a sua leitura era a Bíblia. Mas este homem, irmãos, escreveu mais de 200 livros. A história nos fala sobre isso. Ele foi editor de uma revista, compilou dicionários em 4 línguas, e tudo escrito à mão. Ele percorreu a Inglaterra a cavalo, né?
num total de 250 milhas. 250 mil milhas, melhor dizendo. Em outras palavras, o Wesley, ele percorreu a Inglaterra a cavalo, mais de 400 mil quilômetros. Você pode imaginar o que significa isso? Porque uma milha é 1,6. Multiplique 250 vezes 1,6. Eu creio que é mais ou menos 400 mil quilômetros. Olha, ir de Manaus a Boa Vista, são 700 e poucos quilômetros, é um dia inteiro, extremamente cansativo. Pode imaginar 400 mil quilômetros? Não dá nem 1.000 quilômetros daqui a Boa Vista. A gente já fica cansado. Esse foi o percurso que o Wesley fazia, ou fez durante os 53 anos da sua vida. Wesley percorria diariamente entre 20 a 50 milhas por dia, irmãos. Wesley também pregou mais de 40 mil sermões. Ele pregava às vezes 2, 3 ou mais sermões por dia. Aos 83 anos, queixou-se de que não podia ler nem escrever mais de 15 horas por dia sem que seus olhos doessem. E nos escritos de Wesley tem muita coisa falando a seu respeito. Deixa-me só mencionar mais uma ou duas coisas a respeito disso. Wesley ele pregava com tanta autoridade e poder que milhares de pessoas se rendiam aos pés do Senhor diariamente. Sob sua pregação, as pessoas muitas vezes gritavam com grande angústia de alma. Algumas caindo no chão sob o peso da mão de Deus, enquanto se arrependiam. Este homem pregava com tanta autoridade. Depois dessa experiência, que ele sentiu o coração dele estranhamente aquentado, esse homem fez grandes coisas para Deus. Por isso nós estamos falando nesse ponto sobre o Espírito, né, revestido do poder. Precisamos que o nosso espírito esteja revestido do poder de Deus. Que João Batista diz que ele quer batizar você com o Espírito Santo e com fogo. Precisamos desse poder. Ainda se diz sobre Wesley dizendo o seguinte: outras pessoas eram tomadas de tremenda convicção de pecado até 3 semanas mais tarde. Essas pessoas ficavam com esta convicção de pecados. O evangelista foi repelido, violentamente foi atacado, muitas vezes perseguido pela multidão, correu risco de vida, mas o Wesley escreveu a respeito da sua pregação: o poder de Deus veio sobre a minha palavra. O poder de Deus veio sobre a sua palavra, de maneira que ninguém zombou, ou interrompeu, ou ousou em abrir a boca. O Ele está dizendo, olha, que a sua pregação, ele pregava a palavra de Deus, não a sua palavra, mas a palavra de Deus. E o Wesley, ele falava que ninguém ousava se levantar, porque essas pessoas ouviam a mensagem de Deus com poder, com autoridade. E aqui são uns poucos exemplos a respeito da vida de John Wesley, aquilo que Deus fez na vida e através da vida deste homem. Então, meus irmãos, nós precisamos desse poder, que nosso espírito seja revestido. Lembra que na semana passada nós estudamos que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele quer revestir-nos do poder de Deus. Esse poder, ele pode ser alcançado hoje. Você crê nisto? Se você crê, diga amém.
Esse poder é para fazer o quê? Você mesmo já experimentou desse poder? Esse poder de Deus está disponível a nós. Para que serve esse poder? Para anunciar as boas novas de salvação. Para pregar ao homem que está condenado ao inferno, de que o Senhor, que enviou seu Filho Jesus Cristo, Ele quer salvar este homem dos seus pecados. Quero ir agora para o terceiro ponto. O terceiro ponto é avivamento. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Você pode encontrar isso em 1 Reis 18:39. 1 Reis 18:39. Esse texto de 1 Reis, meus irmãos, é aquele texto onde Elias, quando ele prega lá no Monte Carmelo, né? Depois que os sacerdotes de Baal invocam Baal e nada acontece, Elias ele fala para todo aquele povo que lá estava, ou que lá estavam, porque aquele povo tinha trocado Deus por Baal. E aí o versículo diz o seguinte: todo povo, o que vendo todo o povo, caiu o rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Quando esse povo viu cair fogo do céu e consumir a oferta e toda a água que estava em volta do altar, esse povo caiu em terra, ou por terra, e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Avivamento. George Winterfield foi poderosamente usado por Deus. Ele era amigo de Wesley, foi um dos companheiros de Wesley de pregação. Quando ele e Wesley viraram a Inglaterra de cabeça para baixo por Cristo e salvaram pela graça de Deus as Ilhas Britânicas de por conta da pregação do Evangelho. Se você quiser saber mais, investigue sobre a história da Inglaterra naqueles dias, século 17, nos dias de Wesley, 1738, 1739, era o tempo que Wesley estava pregando, onde dezenas, centenas, até milhares de pessoas vinham ouvir Wesley, e a mensagem que era pregada com poder, com autoridade de Deus, trazia transformação e conversão. George Winterfield, ele também, usado por Deus, também foi batizado com o Espírito Santo, e juntamente com Wesley viraram a Inglaterra de cabeça para baixo, as Ilhas Britânicas. Foi dito a respeito dele: desde o dia em que começou a pregar, quando menino, até a hora da sua morte, ele não conheceu um abatimento da paixão até o fim de sua notável carreira. Sua alma foi uma fornalha de zelo ardente pela salvação dos homens. É isso que se diz ou se testemunha a respeito de George Winterfield. Ainda mais, sua alma, uma fornalha ardente. A alma deste homem ardia pelo pecador, e ele, com autoridade, pelo poder de Deus, anunciava àquelas pessoas para que elas pudessem realmente acreditar no Senhor. Um cristianismo sem paixão não apagará o fogo do inferno. Um cristianismo sem paixão. Devemos ser apaixonados pela pregação, pela mensagem do Senhor, porque esta é a melhor maneira de atacar um incêndio na floresta, meus irmãos, é com fogo. Não existe necessidade maior em nossas igrejas do que esta necessidade de um avivamento, de sermos cheios do Espírito Santo do Senhor, de pregarmos a mensagem do Senhor com autoridade,
nesta confiança de que aqueles que virão ouvir a mensagem do Senhor, essas pessoas serão tocadas pelo o poder de Deus, através da mensagem do Senhor, para que essas pessoas possam entregar suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Uma outra coisa importante, se dissermos ser uma força irresistível de Deus, onde Ele nos colocou, precisamos do batismo de fogo do Espírito. Se nós estamos dizendo e acreditamos que nós somos uma força irresistível de Deus, então precisamos ter o batismo do Espírito Santo, senão não seremos esta pessoa. Se quisermos acordar nossa igreja adormecida, precisamos que desça até nós a chama santa que veio sobre cada crente à espera do cenáculo. Você tem necessidade dela e eu também. Essa chama, queridos irmãos, santa, que veio sobre o tabernáculo do Senhor. A Bíblia diz que quando os apóstolos lá estavam, o Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas. Nós precisamos desse Espírito, do fogo do Espírito Santo nas nossas vidas. Uma terceira coisa importante aqui. O primeiro passo decisivo e importante é o de colocar obedientemente de lado tudo que possa prejudicar a obra do Espírito. Separando de tudo que o Espírito nos mostre com a sua santa, através do poder de Deus, de nós podemos ver e colocar tudo de lado, rendendo-nos em total entrega que anseia por tudo que a graça de Deus pode fazer em nossa vida. Meus queridos irmãos, o primeiro passo importante aqui, é colocar obedientemente tudo de lado que possa prejudicar a obra do Espírito Santo. O que está impedindo do Espírito Santo agir e do Espírito Santo operar? O que está impedindo de acontecer um grande avivamento? Tem que colocar isso de lado. É pecado? É desobediência? Se não colocarmos de lado, não seremos batizados com o Espírito Santo. Devemos esvaziar-nos do eu. Talvez isso seja um impedimento antes de sermos enchidos com o Espírito Santo. Você talvez está dizendo, não, mas eu tenho, eu sou, eu posso. Se eu pregar uma palavra, a pessoa vai, ou as pessoas vão se converter ao Senhor. Temos que colocar de lado isto. Esvaziar-nos, tirar-nos o eu de nós. Nossa vontade carnal deve ser crucificada com Cristo. Estaremos então nessa nova e vitoriosa experiência cristã, descrita de tantas formas. Vida mais profunda, vida mais elevada, vida crucificada, vida vitoriosa, vida santa ou vida de repouso. Dessa entrega total, completa ao Senhor. Hudson Taylor, não sei se você já ouviu falar de Hudson Taylor. Hudson Taylor, ele diz as seguintes palavras: nós devemos suspender nossos feitos presentes e entregar-nos à humilhação e oração, pedindo nada menos que sermos cheios do Espírito Santo e transformados em canais, mediante os quais Ele trabalhará com poder irresistível. E ainda diz mais Hudson Taylor: as almas então agora perecendo por falta deste poder. As almas estão agora perecendo. Deus está abençoando agora alguns que estão buscando esta bênção.
dele pela fé. Todas as coisas estão prontas se estivermos prontos. Todas as coisas estarão prontas se nós estivermos prontos. Você está pronto para ser batizado com o Espírito Santo? Pensa sobre isso nesse momento. O Senhor quer te batizar com o Espírito Santo. Vamos orar para que Deus opere em nossas vidas, com fogo em nossa igreja e com avivamento, santificando inteiramente pelo Espírito Santo, para alcançar um mundo perdido. Para alcançar um mundo perdido, só um avivamento, e a começar em mim, e a começar em você. Eu quero orar com você neste momento, pedindo que o Espírito Santo do Senhor possa batizar, e que você seja batizado com Espírito e com fogo nesta manhã. Baixe a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Ó Espírito Santo, vem sobre aquela, vem sobre nós, a fim de que sejamos batizados com teu Espírito. E como João disse, que o Senhor batizará com Espírito Santo e com fogo. Que seja batizado com Espírito Santo e com fogo, a fim de que haja um avivamento, aconteça um avivamento na igreja do Senhor. A começar na minha congregação, ou na congregação onde eu sirvo o Senhor, onde eu congrego, onde ali eu adoro o Senhor. Creia no poder de Deus, creia que o Senhor vai fazer esta obra na sua vida, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Deus nos abençoe nesta noite. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com a tua vida, seja com a igreja do Senhor Jesus Cristo, seja no local onde você congrega, que haja um avivamento, que haja o batismo do Espírito Santo e com fogo na sua vida, na vida da sua igreja, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe nesta noite. Eu tenho, de fato, tenho cometido a gafe. Nossa lição agora está sendo transmitida pela manhã, mas eu devo ter cometido algumas gafes falando de hoje à noite. Me perdoe. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida. É a minha oração em nome de Cristo Jesus. Fica na paz de Cristo, que o Senhor te abençoe. Amém, Jesus.